Olá, boa noite. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao canal Sementes do Florescer e ao encontro com a criança interior. Aqui eu sou Daniela Lopes, Gestalt terapeuta, discípula de Cláudio Naranjo, e vou chamar minha parceira Letícia aqui para a gente começar a live. Nós vamos falar hoje, gente, sobre o filme Filhos de Istambul. Bom, sejam todas muito bem-vindas. Letícia, também quero te dar boas-vindas, agradecer por essa parceria aí. Já me apresentei aqui. Vou fixar o nome do filme aqui para as pessoas poderem saber que filme a gente está falando. E enquanto isso, vou pedir para você se apresentar. Então, boa noite a todos aí. Gratidão pela presença de vocês. Eu sou Letícia Vidigal, do canal Ho'oponopono Anjos. Eu sou professora e facilitadora de Ho'oponopono da identidade própria. E estamos aí, nós duas, né, Dani, com esse projeto de conexão com a criança interior, uma vez que essa é uma proposta importante também para o Ho'oponopono. E faço o convite a vocês que ainda não me acompanham para acompanharem na página Ho'oponopono Anjos. Gratidão pela presença aqui hoje. Bom, como de praxe, né? A Letícia está sempre trazendo o contexto da história, ela conta um pouco do filme, mas a gente vem cada dia mais reforçando a ideia de que é necessário assistir o filme, que faz muita diferença vocês assistirem o filme antes de virem para cá, porque a percepção se amplia, toca a parte emocional de vocês. Então, a nossa live fica mais. Como é que eu vou dizer? A gente Mais consegue rica, aproveitar ela, fica mais fica mais rica com a participação aproveitar. de vocês. Então assim, a gente faz aí de novo o convite. E aí, antes de você começar, Letícia, queria só perguntar quem foi que está aqui que conseguiu assistir o filme. Antes, né? Antes da Letícia contar aqui, queria saber quem está aqui com a gente que assistiu o filme. Bibiana assistiu. Mais alguém além da Bibiana? Isaura, o filme é incrível, assisti 2 vezes. Luciana também assistiu. Que bom, gente. A gente continua seguindo firme aqui no convite de vocês assistirem o filme antes de vir para nossa live. Né? É magnífico. É muito bonito, né, Luciana? É forte. É um filme bem impactante, assim. A Isaura assistiu também. Que bom, gente. Que bom que aí vocês podem contribuir aqui. Depois vocês podem. A Letícia sempre traz o filme, depois eu comento partes do filme que me marcaram muito, que eu acho interessante a gente colocar uma, uma lente de aumento, assim, né? Que pode tocar para nós um aprendizado. Mas depois a gente pode também. Eu quero convidar vocês, as pessoas que assistiram, para contribuir com a nossa live de hoje falando quais os pontos do filme que marcou vocês, né? Como vocês se sentiram ao ver esse filme. Então fica com o nosso convite. Eu vou agora desativar os comentários para que a gente possa ver a Letícia de forma mais limpa. Mas aqui, qualquer comentário, qualquer dúvida, tá aqui, pontinho de interrogação, vocês podem escrever que eu vou olhando aqui e vou trazendo para a live também, tá bom? Letícia, se você puder começar a contar um pouco do filme. Tá bom. Eu sou muito ruim com os nomes, tá, gente, dos personagens, mas hoje eu vou dar um nome pro protagonista que eu vou conseguir lembrar, que vai ser Hamed. Então, existe o Hamed. É, 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 é uma coisa assim mesmo. é uma coisa assim, ou é Mahamed, eu Hamed, acho. Acho que é Mahamed. Mahamed. Então, ótimo. Então, o Mahamed é o nosso protagonista. Ele é um rapaz que já deve estar entre os seus 20 e 30 anos, né? E ele é um catador de materiais recicláveis em Istambul.
E ele parece ser um coordenador de um centro de materiais recicláveis dentro de uma área em Istambul. E ele é uma espécie de coordenador junto com vários outros catadores de materiais recicláveis. E começa esse filme com ele passando muito mal. E um amigo dele, um amigo mais próximo, auxiliando, levando-o ao hospital. E quando ele vai ao hospital, ele vê uma mulher carregando uma criança. Enquanto ele está na sala de espera, ele vê uma mulher entrando e entregando uma criança aos médicos, uma criança que chega sem conseguir respirar, precisando ser reanimada. E ele olha aquela mulher e vê a situação dela ali desesperada, esperando essa criança voltar. Mas ele é atendido e é levado ao médico. E quando ele é levado ao médico, a gente descobre que ele tem problemas nos rins. Não sei se em um rim específico, ou nos dois, mas que ele precisa fazer hemodiálise e que está na fila de espera para receber um rim, um transplante de rim. Então, ele tem esse problema de saúde, vai embora e pergunta ainda para o amigo: você viu aquela mulher com aquela criança? E o amigo: não vi, não prestei atenção. E eles voltam para casa no carro de um senhor que os leva de volta para esse centro onde ele recebe os materiais recicláveis. E a gente vê e acompanha um pouquinho dessa rotina desses catadores de materiais recicláveis que chegam nesse espaço, pesam todos os materiais, recebem um dinheiro por aqueles materiais que eles receberam, e ele vai fazendo um controle financeiro daquilo ali e vai guardando um dinheiro que a gente entende que ele explica que é um dinheiro para que ele possa conseguir fazer o transplante do rim dele. Então ele vai guardando aquele dinheiro ali para o transplante. E um dia um companheiro dele vai em um outro... o que a gente entende é que esses catadores de materiais recicláveis, eles têm áreas específicas dentro de Istambul, e ele, naquele centro dele, com os catadores que fazem parte ali daquela comunidade, eles vão para espaços específicos. Mas esse amigo dele acaba invadindo o espaço de outros catadores e chega um dia e é perseguido pelos outros catadores, mas chega e fala com ele assim: olha, eu estou querendo ir pedir esmola, pedir dinheiro numa procissão que vai ter, num evento que teria. Eu posso deixar esse lixo aqui com você, para você pesar ele para mim? E ele fala: pode deixar esse lixo aqui. E ele começa a ouvir barulho dentro do saco de lixo. Inicialmente ele não sabe que é dentro do saco, ele acha que é um rato, e depois ele continua procurando de onde está vindo esse barulho, Quando ele olha, tinha uma criança dentro do saco, tinha um menino dentro do saco. Ele consegue tirar esse menino está muito assustado. Ele fala assim: olha, vamos chamar a polícia. O menino fala: por favor, não chame a polícia. E ele fala: o que aconteceu? Meu padrasto Aí o menino explica: meu padrasto me batia muito e minha mãe me colocou dentro desse saco de lixo para que eu pudesse escapar. Então ele olha para o menino está todo roxo, com as pernas roxas, muito machucado, muito assustado. Então ele resolve, e o menino fala: por favor, não me leve para a polícia, não leve para a polícia. Então ele fala: olha, então tá, mas a gente vai dar um jeito de voltar lá e de te resgatar sua mãe da situação que ela está vivendo com seu padrasto, e eu vou te levar de volta para sua mãe. E o menino fala assim: não, mas antes eu preciso juntar dinheiro, eu preciso preparar para poder receber a minha mãe aqui. Porque aí o menino fala como se ele quisesse resgatar a mãe daquela situação. E ele concorda. E em um determinado momento, o amigo volta, vai na casa dele, e ele fala assim: olha, onde que você esteve? Você esteve em outras áreas. Aí ele fala: por que você está falando isso? Eu falo assim: porque olha quem que apareceu aqui. E ele abre o quarto e o amigo vê que tem um menino deitado. A gente vê a imagem de uma criança, a gente não sabe se o amigo vê, mas a gente vê a imagem da criança deitada ali no quarto, que ele mostra aquele menino. Ele fala: olha, ele veio, estava dentro do seu saco de material reciclável e agora eu não sei o que eu faço. E o amigo fala assim: nós vamos chamar a polícia. E ele fala: não pode chamar a polícia. Ele pediu, por favor, para não chamar a polícia. Eu vou dar um jeito de ajudar esse menino, vou resgatar,
vou lá, eu vou salvá-lo do padrasto, da mãe dele, do padrasto, e a gente vai dar vou dar um jeito. E o amigo fala assim, não, nós vamos chamar o fulano, que agora eu não vou lembrar o nome, que é esse senhor que deu carona para eles, depois que eles saíram do hospital. Então a gente entende que esse senhor é uma pessoa, uma figura importante para eles. A gente ainda não sabe quem é essa figura na vida deles. E nesse momento ele fica muito desesperado. Então, desde o momento assim que ele conversa com o amigo, apresenta o menino para o amigo, a gente percebe o quanto que esse menino é importante para ele, mas a gente não entende ainda por que tem essa importância tão grande. E ele acaba prometendo, um amigo promete que não ia contar para o senhor lá, que é essa pessoa, essa figura importante na vida deles. E aí o filme começa a passar a relação dele com esse menino. Então ele leva esse menino para poder tomar banho junto com os outros meninos, porque são vários outros jovens, outros rapazes que estão ali naquela comunidade de coleta de material reciclável. Então eles fazem atividades juntos, eles tomam banho, existem, parece que banhos públicos em lugares fechados, onde tem a água corrente, onde eles podem se banhar, onde eles podem se lavar. Então ele faz isso, leva esse menino para lá, fala com um amigo dele, olha, nós vamos comemorar um aniversário, que parece que é um programa que ele faz. E o amigo fala assim, quem aqui sabe que dia que é o aniversário? E ele fala assim, não, mas você sabe, a gente comemora. Então eles vão numa loja onde eles têm o costume de ir, onde a pessoa que está lá já conhece eles e deixa os bolos mais velhos, bolos de 2, 3 dias separados, para que ele possa ir lá buscar esses bolos para poder comemorar o aniversário dos jovens todos que estão ali presentes ali nessa comunidade. Então ele fala, olha, vamos fazer uma festa para esse menino, e o menino chama Ali. Então ele fala, vamos fazer uma festa para o Ali, ele está aqui, vamos comemorar. Então eles se reúnem, tem música, tem dança, tem o bolo com velas, e ele fala com o Ali, olha, você vai soprar a vela, você faz um pedido e sopra as velas. E na hora que o Ali sopra as velas, as velas não apagam. Aí os meninos começam a rir e o amigo dele fala assim, não ri não pode rir, não tem graça. E aí o Mohamed fala, não, eu vou soprar junto com você. E aí na hora que ele sopra, as velas apagam e todos fazem pedidos. E na hora que ele conversa com os meninos, um dos pedidos é, eu queria ver minha mãe, queria conhecer minha mãe. Um deles fala, eu queria morrer, porque minha mãe já morreu, e se eu crescer demais, quando eu morrer, ela não vai me reconhecer. Então tem um peso muito grande essa questão da orfandade mesmo dessas crianças, né? O fato de serem todos órfãos ali, não terem pai, não terem mãe. E essa é a situação do Ali, que é essa criança que apareceu na vida do Mohamed. Ele fala que ele não tem pai mais, que quem batia nele era o padrasto, e que a mãe colocou dentro daquele saco para protegê-lo, mas que ele queria resgatar essa mãe para ficar com ele. Então, tem um pouco dessa tristeza, mas o Mohamed está muito feliz com a presença do Ali na vida dele. Então, combina com ele que vai levá-lo para ensinar a nadar, e aí aparece ele no mar com esse menino nadando, o amigo passa, e ele fala, vem nadar, e o amigo, não, e ele vai embora, e ele fica ali no mar com o Ali. E sempre, em alguns momentos, assim, sentindo aquela dor, aquele incômodo, mas toma a decisão de levar o Ali para saber quem é o padrasto, para poder conversar com o padrasto, para poder avisar para a mãe do Ali que o Ali estava com ele, que ele estava bem. E o amigo fala com ele assim, olha, não vai lá, não precisa ir lá, e acaba que o senhor, que ele havia pedido para o amigo não contar para ele a respeito do Ali, aparece na casa dele e fala, olha, o que você pretende fazer com essa criança? O que você pretende fazer com ele? Ele falou assim, olha, eu vou levá-lo para a mãe dele, porque a mãe dele deve estar querendo ele saber dele, deve estar querendo saber notícia dele. E esse senhor fala com ele assim, olha, você acha então que todas as mães são boas? Todas as mães querem saber dos seus filhos? Todas as mães querem ter notícia dos seus filhos? Claro, as mães são assim, elas são todas assim.
E ele fala assim, mas e as mães de desses outros jovens que estão aqui? Como que você explica todos esses meninos que estão aqui nessa comunidade, sem pai, sem mãe, né? Mães que abandonaram? E ele, não, você tá enganado. Todas as mães que são assim, eu quero procurá-lo e vou atrás dessa mãe dele, sim, e briga com esse senhor. E no dia que ele decide realmente levar o Ali para poder ir buscar a mãe dele, esse senhor volta novamente para tentar impedi-lo de ir e fala, olha, não vai se envolver com isso. Bom, antes disso, tem um momento em que ele sai e quando ele volta, ele encontra o Ali desmaiado no chão e pergunta para ele o que tinha acontecido. E ele fala que ele tinha cheirado cola porque ele queria ver a mãe dele. E nesse momento em que parece que o Ali cheirou cola, ele acorda um pouco alucinado e começa a falar com o Mohamed, que ele era o padrasto dele, e começa a sair de perto do Mohamed, e ele tinha passado mal, muito mal, anteriormente, por causa do rim dele, e passa mais mal ainda com o Ali falando com ele, você é o padrasto, eu não quero ficar aqui. E na cabeça dele ali, o que acontece, o Ali pega uma foto, que é a foto que ele tem da mãe dele, que o Mohamed tem da mãe dele, e fala assim, quem é esse aqui? Isso aí é a foto da minha mãe. O que eu estou fazendo aqui nessa foto? O Ali fala. Aí ele fala, não é você que está aí nessa foto, não, Ali, sou eu com a minha mãe. Por que você tem essa foto minha com a minha? Não é você. Essa foto sou eu, não faça nada com essa foto. E o Ali pega e rasga a foto. E ele, não, Ali, por que você fez isso? E não faça isso. E aí ele já tinha ligado para esse amigo, o amigo chega, ele está abaixado no chão, colando a foto, e ele fala com o amigo, fala, o que aconteceu com a foto? Aí ele falou assim, o Ali me confundiu com o padrasto e achou que a foto fosse dele, rasgou a foto. Mas o que aconteceu? Ele cheirou cola, tá vendo? Eles fizeram com ele a mesma coisa que fizeram comigo quando eu cheguei aqui. Fizeram a mesma coisa, enganaram ele, falaram que se ele cheirasse cola, ele iria encontrar com a mãe dele. Só que ele ficou alucinado e achou que eu fosse o padrasto dele. E aí ele pegou e rasgou a foto. Então, aí o amigo, e nesse momento ele fala assim, eu vou levá-lo para pegar a mãe dele, eu vou avisar para a mãe dele que ele está aqui comigo, não tem jeito mais, o amigo não faz isso. E aí é nesse momento que vem o senhor, o senhor mais velho, e fala com ele, olha, não vai lá e tudo mais. Não, eu vou lá resolver, eu vou lá para avisar para a mãe dele que ele está comigo. E quando esse senhor vai falar com ele para ele não fazer isso, ele fala assim, você não fez isso por mim. Você nunca procurou a minha mãe. Você não buscou a minha mãe para mim. Você não avisou para ela onde eu estava. Eu não vou deixar a mesma coisa acontecer com Ali. E aí, no final, ele sai e o amigo vai atrás dele e o senhor segura e fala, não, deixa ele ir. E ele vai em direção à casa do Ali, porque em um dos passeios que eles fazem, ele pede para que o Ali mostre onde ele mora. E o Ali indica para ele mais ou menos o caminho, ele sabe um pouco por onde que o amigo andou, fora da área deles, então ele sabe um pouco do caminho, chega numa praça que o Ali reconhece, e o Ali finalmente encontra o prédio e mostra para ele qual é o prédio, e em um determinado momento ele vê o padrasto saindo da casa e fala com ele, e fica assustado, e o Mohamed fala assim, quem que é? Ele fala, meu padrasto. E ele sai correndo atrás do padrasto e não consegue alcançá-lo, ele desaparece, ele volta. O Ali está dentro do saco, eles estavam com um saco de material reciclável, chorando e falando assim, meu padrasto me bateu. Ele assim, como que seu padrasto te bateu? Eu estava atrás dele, como que ele veio aqui e te bateu? Foram aqueles catadores de material ali que bateram em você, porque tinha uns 3 catadores perto ali, recolhendo também material. Foram eles que bateram em você, né? Foram eles. E ele assim, não foram, não, mas foram eles. Aí ele levanta, vai atrás dos catadores
e procura uma briga. Só que ele já passa mal, já tem o problema de rim, e ele apanha muito, que eram 3 contra 1, e nisso ele acaba indo parar no hospital. E interessante assim, que todas as mulheres que ele encontra, todas têm o mesmo rosto da mulher que levou a criança para o hospital, que aparece no início do filme. E para todas elas, ele pergunta assim, como que está seu filho? Ele está bem? Seu filho está melhor? E todas elas ficam surpresas, assim, olha, não sei o que você está falando, e saem de perto dele, não ficam perto dele. Uma, inclusive, com o olho roxo, e uma é a enfermeira que o atende no hospital quando ele acorda depois de apanhar dos 3 caras. E é nesse momento que ele fala assim, agora não tem jeito mais, eu vou lá na casa do Ali, eu vou avisar para a mãe dele, eu não estou bem, eu vou acabar morrendo. O amigo, você vai morrer. Não, me tira daqui, eu não quero ficar aqui. E ele fazendo hemodiálise no hospital. Ele arranca tudo, sai um tanto de sangue, e o amigo acaba ajudando ele a sair do hospital e a ir até o galpão, onde ele abre a caixa dele de dinheiro. Quando esse senhor chega para ele e fala, o que você vai fazer? Eu vou lá. Eu tenho dinheiro agora, eu tenho dinheiro. Eu vou lá para poder salvar o Ali e salvar a mãe dele também. Porque o que aconteceu? Quando ele procura a briga com os 3 catadores e aparece no hospital, ninguém sabe do Ali. O Ali tinha sumido. Então, na cabeça dele, o Ali tinha sido levado pelo padrasto. Então, ele precisava voltar na casa para poder resgatar o Ali. E quando ele chega na casa e bate a campainha, a porta é aberta e abre uma senhora. A casa, ela abre a porta e é uma senhora completamente desconhecida, que nunca tinha aparecido antes, e um senhor idoso que vira para ele e fala assim, você aqui de novo? E ele fala assim, cadê o Ali? Cadê o Ali? E começa a procurar pelo Ali na casa. E ela fala assim, Mohamed Ali, já chega. A senhora fala com ele. Então ela fala o nome primeiro dele e o Ali depois. E na hora que ela fala isso, ele abre a porta de um quarto e ela fala com ele assim, a gente sabe que você já morou nessa casa aqui antes. A gente sabe, a gente conversou com os vizinhos a seu respeito. A gente sabe que seus pais foram muito ruins com você. A gente sabe que você apanhou muito. A gente sabe que você foi abandonado, mas eles não estão aqui mais. E aí vem uma lembrança dele no quarto, apanhando muito de correr de um homem que era o homem que ele tinha visto anteriormente. E a criança que está apanhando é o Ali que estava com ele. Então, nesse momento, ele relembra tudo isso, relembra dele apanhando, desse padrasto dele, relembra a mãe dele pegando ele e colocando a mulher que ele via na imagem da mulher que foi para o hospital levando a criança, que estava até desacordada, a mulher que ele viu depois numa loja, a mulher que ele viu como enfermeira, a mesma imagem, essa mulher era a mãe dele. E ele tem a lembrança dela pegando ele, levando ele para o saco do catador de material reciclável e deixando ele lá. E ele, mãe, mãe, mãe. E ela, me desculpa, me desculpa, me desculpa, com o coração partido, mas ela deixa ele dentro do saco e vai embora. E depois de um certo tempo, mostra uma imagem dele, que é o Ali, que ele imaginava, fazer como catador de lixo, chegando na casa dele, reconhecendo a casa dele, vendo que na janela da casa onde ele morava estava escrito para alugar, para vender, ou seja, os pais não moravam ali mais, e ele acha uma caixa no meio do lixo, e nessa caixa tem a foto dele com a mãe dele, que é a foto que ele guardou, e que ele, na verdade, foi ele mesmo que rasgou. Porque essa criança que ele achou no saco do amigo nunca existiu. Era uma alucinação dele, que não tinha sido a primeira vez, porque quando esse amigo chega e ele fala, olha essa criança, é o Ali que está aqui. Esse amigo volta, vai para o senhor e fala, olha, o Ali voltou. Então, não, com certeza, não foi a primeira vez que ele teve essa alucinação dessa criança, que é ele mesmo, a imagem exatamente dele, e esse amigo vai relatando, né, que quando o Ali apareceu, a gente viu você cuidando dele, então a imagem dele
no ar mesmo, cuidando da criança, pinchando, vestindo, comemorando aniversário, conversando, nadando na praia, como se estivesse com a criança, mas nadando sozinho, e o amigo falando, narrando. Mas como que a gente ia te falar que você não estava com ele, uma vez que eu nunca tinha te visto tão feliz como eu te vi dessa vez? E nesse momento em que a gente escuta essa narrativa, o Mohamed Ali está saindo da casa desses senhores, muito, muito, muito mal, porque inclusive no quarto, quando a senhora fala assim, olha, eles não moram mais aqui, você tem que superar isso, você tem que esquecer o que aconteceu e seguir em frente. Ele fala, já chega, já chega. Então ele sai passando muito mal, uma chuva caindo, e ele acaba caindo e morre realmente na rua, porque ele já não estava bem mesmo, já estava muito mal, já tinha abandonado o tratamento. E é quando a gente escuta essa narrativa do amigo mostrando que o Ali que ele imagina, que ele havia convivido ali, na verdade, era uma imaginação, que era ele mesmo, e ele cuidando, e com esse desejo desse resgate da mãe dele, e essa coisa do dinheiro, né? Agora eu tenho dinheiro, agora eu tenho dinheiro. Então, termina com essa história dele chegando a morrer mesmo na rua. E a foto, ele levava a foto dele com a mãe na mão, e essa foto caindo num córrego assim, e indo embora. E é assim que o filme termina. Então, essa é a história. Eu acho que vários pedaços aí eu deixei para trás, mas assim, eu acho que para entender um pouco dessa narrativa do que acontece, né? As principais partes você falou todas, né? Bom, de praxe eu vou começar a falar aqui das cenas que me impactam, assim, né? Na verdade, nesse filme não é uma única cena que impacta, porque as cenas, elas são contínuas, né? Não é um momento específico, assim. Tem algumas cenas que me impactam, mas o contexto me impacta mais do que a própria uma cena isolada. O que eu quero trazer aqui são algumas reflexões importantes. A primeira delas, eu imagino assim, a visualização dele, né, do Ali, o Ali devia ter ele era pequeno, muito pequeno. A sensação, assim, que é uns 4, 5 anos, que é a sensação. Não sei qual a sensação que você teve, mas para mim fica aí uns 5 anos, mais ou menos, né? Porque ele ainda é pequeno, mas ele já conversa, né? Já tem um raciocínio lógico e tal. Então, do 0 aos 5 anos, a gente vai colocar aqui, para não entrar na concepção, né, na nossa concepção em si, na gestação, porque tudo isso influencia, mas vamos colocar no momento que a gente nasce aqui na Terra, né, chega corporalmente no nosso nascimento, a gente nasce um ser dependente, 100% dependente, eu falo isso muitas vezes aqui, se a gente for deixado de lado, a gente morre. E a nosso vínculo, a nossa relação primordial é com os nossos pais. A relação é estabelecida com os nossos pais, né? Ou cuidadores, né? Porque pessoas que fazem a vez dos pais. E quando a gente nasce, que o filme deixa isso muito claro, em um ambiente onde você não é acolhido, onde existe ali dá uma sensação de que a mãe amava, de que a mãe, mas parece que a mãe era submissa, né? A sensação que eu fiquei aqui, submissa a esse homem, porque o interessante é que a mãe não foge com a criança. Em umas situações onde o vínculo da mãe com o filho é muito profundo, é verdadeiro, é o amor maternal, a mãe foge com a criança, dá um jeito de fugir com a criança. E às vezes, quando ela não consegue fugir junto com a criança, ela põe a criança, como ela fez, em algum lugar para a criança fugir, mas em seguida a mulher também dá um jeito de fugir, dá um jeito de encontrar essa criança. O filme não mostra isso. O filme mostra a mãe colocando o filho dentro do saco, porque para ela, com certeza, é um momento de dor. A gente vê ali, né, quando lá no final, que ela me desculpa, porque a gente vê que tem o amor dessa mãe, que
não aguenta mais ver o filho sendo espancado, porque ele é espancado, né? Ele fica cheio de hematoma pelo corpo todo. Mas ela não, né? Ela põe ele no saco, mas ela consegue com o marido lá, mesmo que o marido E inclusive deixa as fotos para trás dele quando ela vai foi com embora. ele, Essa caixa que ele encontra tem várias fotos, várias coisas, e ele encontra essa foto dele com ela, que ela também deixa para trás, né? E Na como se ela mudança quisesse, dela. a sensação que me dá vendo o filme é como se ela optasse por seguir o casamento em vez de seguir sendo mãe. Né? Ela põe o filho, um filho não aguenta também ver o filho sendo espancado, porque dá uma dor nela verdadeiramente, mas ela opta pelo casamento e deixa o filho para lá. Então, toda criança que nasce em um ambiente hostil, vamos colocar assim, ela não é só toda criança que nasce em um ambiente hostil. Toda criança, o mundo da criança gira ao redor dela, por essa questão da necessidade, que o mundo geralmente gira em volta da criança quando ela nasce, né? A casa gira num novo sistema, é tudo respeitado o horário do bebê, o silêncio, o banho, o momento, tudo o bebê. A casa gira realmente em torno do bebê e assim as crianças têm o mundo girando à volta dela. Isso em qualquer criança, em qualquer casa saudável, família de uma família saudável ou não. Mas quando é muito hostil, a sensação da criança é que há algo errado com ela. Nunca com a mãe. É porque ele está o tempo inteiro querendo salvar a mãe. Isso fica muito claro. Ele, pequenininho lá, com 5 aninhos, ele pede para arrumar um emprego. Ele pede o Mohamed para arrumar um emprego, porque ele quer ganhar dinheiro para resgatar a mãe. E ele precisa ter dinheiro para sustentar a mãe. Ele com 5 anos, mais ou menos, né, gente? Não fala a idade dele. Se fala, eu não me lembro. Então, como a gente passa a relação nossa com a mãe, que a gente, né, com a nossa mãe, sendo boa ou não, é uma relação, um vínculo muito, muito forte. E nós mesmos saudáveis, em famílias saudáveis, tudo que acontece com a criança que não atende à necessidade da criança, o que é muito difícil os pais atender 100% da necessidade de uma criança, é praticamente impossível, a criança entende que o problema é com ela, nunca com os pais. Sempre a criança fez algo de errado. E a criança tem que fazer algo para consertar aquilo. E é assim a gente passa a nossa existência, querendo consertar algo de errado que a gente tem. A gente tem essa crença no nosso inconsciente, porque em algum momento da nossa existência a gente passa por uma falta de amor. E como a gente passa por uma falta de amor, porque é um não atendimento de uma necessidade genuína da criança, que a gente fica registrado como uma falta de amor para nós, a gente fica na vida toda buscando consertar o nosso jeito errado de ser, né? Então, a gente repete com a nossa criança interior a mesma atitude de negligência que a gente sofreu na infância. Todos nós. Ao mesmo tempo, porque aí são dois lados da mesma moeda, né? A criança ali estava tentando salvar a mãe, salvar a mãe, salvar a mãe. Tem uma beleza no encontro com a criança interior. Isso, olha, o amigo fala no final do filme, como que eu ia te falar que essa criança não era você, não existia, era você mesmo, sendo que foi o período mais feliz da sua vida. Porque o próprio encontro com a criança interior, com aquela essência que a gente teve, livre, espontânea, porque o menino ri, o menino brinca com ele, o menino quer conhecer o mar, e aí ele vai e nada sozinho, achando que tá nadando com o menino, come bolo, vai fazer o aniversário. Então, assim, ele cuida dele. Quando ele cuida desse menino, que ele acha que ele tá vendo, ele tá cuidando dele. Ele está se permitindo um lazer, ele está fazendo um aniversário, ele está feliz, ele está proporcionando o cuidado para ele mesmo. E esse proporcionar esse cuidado para ele, para nós mesmos, né, é que traz essa alegria, essa conexão com a vida, que é o que ele viveu pouco antes. Parece, desde o início do filme, que a situação
de saúde dele é muito, muito grave, que ele está numa fila de espera de transplante muito longa, que não parece que vai sair. Então a gente tem a sensação que ele morreria de qualquer jeito, né? E quando ele alucina com ele mesmo, primeiro, uma coisa que fica muito forte no filme, tudo está no nosso inconsciente. Ele não tem a noção clara no consciente que ele é aquela criança. Ele e a criança são a mesma coisa. Não. Ele acha e para ele é importante cuidar daquela criança, porque aquela criança passou pelas mesmas coisas que ele passou. Aquela criança foi abandonada, aquela criança cheirou cola para poder encontrar com a mãe, porque tinha muita saudade da mãe. Então, ele está cuidando da criança que ele acha que está passando pelos mesmos problemas que ele. Porém, ele está cuidando dele mesmo. E quando ele cuida dele mesmo, mesmo na alucinação, desperta a conexão com a vida, desperta a alegria de viver. Que é isso que o encontro com a criança interior nos proporciona. Né? Nós não precisamos estar numa situação tão grave quanto a do Mohamed, né? Final da vida ou alucinando, porque o rim tem essa questão. Quando o rim entra em falência, começam a acontecer alucinações, né? Pela própria impossibilidade de filtrar o rim como precisa ser filtrado. Então, começa a acontecer as alucinações mesmo. Então, tem essa questão de quando a gente volta o olhar para cuidar de nós mesmos, vem a conexão com a vida, vem a leveza, vem a espontaneidade, vem a alegria. Então, não é uma cena isolada que me impacta, mas todo o contexto desse filme me impacta. E aí eu queria começar trazendo isso, Letícia, e você faz suas considerações. É isso mesmo, né? A questão da criança, dessa relação com a criança, com a alegria de viver, como que isso fica muito claro para a gente enquanto ele está nesse momento ali com o Ali, né? Com essa criança que ele está alucinando. Algumas cenas que me impactaram, essa questão de quando ele fala com o senhor que cuidou dele, né? Com o senhor que criou ele, que o achou no saco dele, do material reciclável, e fala com ele assim: você não me levou para minha mãe, você não tentou fazer o que eu quero fazer agora pelo Ali. Então, como que tem uma mágoa, um ressentimento, uma dor que ele acaba expressando, não uma dor que, apesar dele falar assim, você não fez isso por mim, a gente não sabe dizer se realmente é essa a dor que ele sente. Se é a dor de não ter sido ajudado por aquele senhor para encontrar a mãe dele, ou realmente uma dor que ele transferiu para esse senhor. Né? Mas só que estava o culpado fora, né? Porque ele não culpa a mãe, né? Ele não fala que a mãe é ruim, ele não aceita. Ele não aceita a história, inclusive porque esse senhor fala com ele, mas então se todas as mães são boas, cadê a mãe? Onde estão as mães de todos esses outros rapazes que estão aqui? Não, todas são boas. Então, essa transferência dessa raiva, dessa mágoa, desse ressentimento, porque é doloroso demais, doído demais falar assim: minha mãe não me quis, minha mãe não me escolheu, né? Minha mãe não quis estar comigo. Então, essa para mim é uma cena muito forte, e como que a gente precisa tomar muito cuidado com as transferências das nossas dores, né? Porque muitas vezes a gente não consegue identificar, ou dói tanto pensar numa rejeição, num abandono, né? Num momento de dor causado ali pelas pessoas que deveriam nos cuidar da gente, que deveriam olhar por nós, e que a gente transfere isso para outras pessoas que estão presentes na nossa vida, como ele fez essa transferência para aquele senhor, que para ele estava muito claro que a mãe não queria ele, né? Não queria que ele estivesse ali naquela família, uma vez que ele o deixou ali. E ele ainda pergunta para ele assim: mas se ela queria essa criança, se ela queria o Ali, por que ela não procurou por ele? Como você disse no início da live, né? Quer dizer, por que essa mãe depois
não saiu de casa para poder se conectar de novo, buscar essa criança, porque ela com certeza teria uma forma de localizá-lo, uma vez que os catadores de materiais recicláveis são sempre os mesmos, têm as suas comunidades, se encontram nos mesmos lugares, moram no mesmo lugar. Seria uma coisa fácil de fazer, não era algo impossível localizá-lo. Então, essa transferência da dor, você não fez isso por mim, então eu vou fazer por ele de qualquer forma. Então, esse desejo muito grande de salvar essa criança, né, de se conectar, da mesma forma que se conecta com ela através dessa alegria de viver, que realmente é essa conexão que possibilita, o Ho'oponopono também acredita nisso, que é apenas através dessa conexão com a criança interior que a gente se conecta com a alegria de viver, com a espontaneidade, com aquilo que dá prazer, com o que dá alegria para nós. Esse desejo tão grande desse resgate dessa criança, que no momento que rasga a foto, para mim expressa toda a mágoa que ele tem da mãe. Que é no momento em que ele fala assim, ele cheirou cola. A cena, o Ali tá desmaiado, ele chega e bate no rosto dele assim, fala, Ali, acorda, acorda. Ele acorda e fala, por que você cheirou cola? Ah, porque eu queria ver minha mãe. E nesse momento ele acorda e fala assim, você é meu padrasto, não chega perto de mim, por que você me bateu? Por que você bate na minha mãe? E ele, não, você está alucinando, sou eu, Mohamed, Mohamed. E nesse momento ele está passando muito mal, porque ele está tendo uma crise, e ele não consegue se aproximar do Ali. Então a gente vê o Ali com a foto na mão, com muita raiva, com um semblante que se... Depois a gente vê que o Ali não existe, mas se ele existisse, um semblante quase psicótico ali, de raiva mesmo daquela foto. E fala, por que eu estou aqui nessa foto? Com muita raiva. E ele, não, não é você, sou eu que estou nessa foto. E essa foto, por que você está... E aí rasga a foto com muita raiva e solta a foto. Então, nesse momento, a criança também expressa a raiva e a mágoa, no meu entendimento, da mãe por aquele abandono. Na hora que o próprio Mohamed pega a foto, porque depois a gente vê a cena, porque o amigo chega e vê o Mohamed pegando a foto e rasgando. E fala, não rasga a foto, Ali, não rasga a foto, e ele próprio rasgando a foto. Então, essa dor, né, em relação à mãe, que ao mesmo tempo que ele quer salvar, ele tem toda essa mágoa por aquele abandono. Então, um sentimento muito contraditório, né? Um desejo de salvar e, ao mesmo tempo, uma raiva grande, que nesse momento ele acaba rasgando a foto onde tinha ele e a mãe dele. E no final ele, não, e colando a foto, e muito triste, e parecendo que estava arrependido também, mas fez aquilo, né? Ele acabou naquela expressão da criança dele, rasgando a foto. E que, no caso do Ho'oponopono, a gente também fala isso, né? Que quando a gente age, ali ele estava alucinando, já era um extremo ali da ação. Mas que muitas vezes, quando nós agimos de forma descontrolada, é a expressão dessa criança que vem, porque você não está mais na mente consciente, já não é mais um adulto raciocinando, pensando, né, elaborando ali o que é a melhor forma de conduzir determinada coisa. Quando a gente faz a coisa pela raiva, pelo medo, pelo ódio, pela mágoa, é uma expressão dessa criança, e ali ficou muito claro através dessa imagem do Ali rasgando a foto. Então foram essas cenas assim que me deixaram... e também essa parte em que ele brinca com a criança, que ele aproveita, que ele está no mar brincando com ele, é uma cena muito bonita, né? O mar, ele aproveitando ali, se divertindo, muito feliz, muito leve com aquela criança. Então, isso também é muito, muito forte. Ver como que essa conexão fez bem também para ele, né? Então, foram essas cenas que me deixaram, que me chamaram mais atenção, né? Uma das coisas que você falou aí que é muito interessante a gente falar também é que, como na nossa vida mesmo, né? Não precisa estar alucinando, não, na nossa vida cotidiana mesmo, como as emoções, elas coexistem, elas se misturam. Então, tem a raiva do abandono que a mãe teve, porque tem uma mágoa
né? Que é muito clara, muito evidente. E também tem um desejo de salvar. E aí a gente vê que mistura tudo, porque tem uma raiva da mãe não ter cuidado dele, não ter procurado por ele, né? Não ter ido atrás dele. E também tem a dor do abandono ali, porque é muito presente essa dor do abandono, que ele culpa o senhor, que o senhor não contou para a mãe dele onde ele estava, e aí a mãe dele não pôde achá-lo, que a culpa é dele, né? Porque ele não pode pensar que a mãe não o quis, porque se a mãe não, né? Se ele assume, assim, se para ele fica claro essa dor, é como se ele fez algo muito errado porque a mãe não quis. Não que a mãe adulta fez uma escolha equivocada, né? Não soube lidar, não teve, não sei o que, o filme não conta, mas como a mãe não teve maturidade, não teve cuidado, não teve amor suficiente, maternagem Força, né? suficiente, força, né? Ou era talvez, não sei, uma dependente emocional do padrasto que mesmo apanhando fica ali para não, porque não dá conta de ficar sozinha, então não consegue enxergar outra saída. Então não conta, A mas na gente não nossa vê vida, nada da mãe mesmo, né? A gente não sabe nada dela. sabe? Nem sabe. A mãe a mãe aparece nessas cenas, né? Que ele vê a criança no hospital e depois a mulher lá na confeitaria, no hospital também, no final do filme. A outra moça que tá cuidando dele é enfermeira. E uma vez a gente vê o padrasto, né? Passando pela rua, mas a gente não vê mais. E a gente não vê nem como que é a relação do padrasto com a mãe. A gente só vê a relação do padrasto espancando ele. E a mãe não aparecendo para defender. Isso fica claro no filme, né? A mãe não toma esse. Não chega para defender o filho, né? De verdade, assim. Não cuida dele, não protege o filho de uma cena dessa. Então, como na nossa vida também, as coisas são confusas. As emoções são confusas. Não são tão claras. Às vezes a gente está triste, tem uma tristeza, mas a gente não acha que a gente está triste, porque vem a raiva. Então, ali fica muito claro como que a raiva, na hora que ele rasga a foto, essa cena que você trouxe, como a raiva tampa a tristeza. É raiva, sim, do abandono, mas no fundo, é a dor do abandono. É a tristeza profunda de não ter sido amado. E na nossa vida é muito comum a raiva passar na frente da tristeza, né? Então, não é só lá no filme, mas na nossa vida cotidiana mesmo, né? A gente culpar o outro, como você falou, responsabilizar o outro, não assumir a parte que nos cabe, tantas coisas assim. A gente faz na vida se a gente não tem atenção, quando a gente deixa, como você bem trouxe, a criança passar na frente do adulto, né? A criança que não teve as suas necessidades e o amor recebido, ela ainda quer aquele amor. E aí, quando ela quer essas atitudes inconscientes. Acho É que é isso isso. mesmo. Quer falar mais alguma coisa, Letícia? Não, acho que é isso mesmo. Vamos abrir os comentários, né, para o pessoal também Vamos. participar. Especialmente quem assistiu o filme, gente, conta pra gente como vocês se sentiram, que cena tocou vocês, né? Algumas pessoas aqui mandaram boa noite, Aparecido, Gisele, Arlete, boa noite para vocês também. Mandaram aqui no pontinho de interrogação. O que que a gente falou aqui, né, que reverbera aí com vocês? Faz sentido, não faz sentido o que a gente trouxe? Não Oi? sei se é a sua conexão, Letícia, que tá. Gente, vocês estão me vendo, me ouvindo bem? É a conexão da Letícia ou é a minha? Alguém pode me falar, por favor? A Luciana fala: existe a possibilidade do Ali ter esse surto desde pequeno, com mania de perseguição do padrasto. Por isso, ele mente para o Mahamed quando fala que foi
agredido quando não houve agressão? Opa, a Letícia caiu aqui. Vamos ver se ela volta. Só ver se um pouquinho a Letícia volta aqui. Luciana, pode existir, mas o filme não deixa isso claro pra gente, sabe? O que a gente se pauta aqui no que o filme traz e traz essa interpretação do filme. O que a gente vê é uma criança espancada e uma criança que foi abandonada. Porque literalmente ela mora, não é na rua, né? Mas ela vive com moradores de rua. E tem esse senhor que cuida dessas crianças, que fez a vez ali de pai, vamos colocar assim. Então, a gente entraria aqui num outro lugar que pode acontecer, que pode ser uma alucinação, mas ali não me dá a ideia no filme de que o ator, né, que o protagonista, o Mohamed, tenha um problema psiquiátrico. Como eu falei ali, quando uma pessoa tem um problema renal grave, ele não fazia hemodiálise, ele precisava de fazer hemodiálise e não fazia. Ele abandonou o tratamento dele literalmente. Então, confusões mentais podem acontecer em função de problema físico do rim. Então, o filme não traz essa clareza, mas poderia. A gente não pode excluir essa possibilidade. E a Isaura comenta: eu achei que a vivência da infância marca muito a vida adulta. Com certeza, Isaura, isso aí não tem a menor dúvida. A vivência da infância, ela pauta a vida do adulto inteiro. Então, por isso é tão importante a gente olhar para a nossa história. Se a gente quer encontrar a nossa força de viver, se a gente quer encontrar mais a nossa espontaneidade, eu tenho para mim que a maior dor que a gente carrega é a dor da gente ter se moldado na nossa infância. Por essa dependência dos cuidados paternos, a gente começou, e essa dependência do olhar, a criança tem uma dependência do olhar muito grande. A Letícia está voltando aqui, deixa eu aceitar ela. A criança tem uma dependência muito grande do olhar dos pais, que para ela isso é amor. Quando os pais enxergam a criança, ela se sente amada. Então, conseguiu voltar, Letícia? Ixi, acho que a Letícia, vamos ver se ela conseguiu voltar? Bom, deixa eu seguir no meu raciocínio aqui. A Letícia tá, parece, tentando voltar. Então, quem foi que comentou? A Isaura. Como a gente precisa muito desse olhar dos nossos pais, a gente vai aprendendo a agir de acordo com o que os nossos pais querem que a gente haja para a gente receber esse olhar. Então a gente vai se afastando da nossa essência, a gente vai se afastando da nossa espontaneidade, da nossa criatividade, da nossa leveza, de ser quem a gente é na nossa pureza. E aí, quando a gente. A Letícia não está conseguindo voltar, gente. Deixa eu só responder essas perguntas aqui. Quando a gente encontra esse olhar da nossa criança interior, quando a gente volta no nosso passado e entende o que aconteceu conosco e que pauta o nosso ego e as nossas reações instintivas na vida, a gente resgata exatamente o que o filme mostra, a alegria de viver. É o que o amigo dele fala no final do filme. Como eu ia te contar que você estava alucinando se foi o período mais feliz da sua vida? Resgatar a criança interior por si só enche o nosso coração do mais puro amor, da mais forte alegria. Então é um trabalho muito bonito. E quando a gente resgata a nossa criança interior, a gente se apropria do adulto que a gente é, porque são dois lados da mesma moeda. O adulto que a gente é hoje está coladinho com a criança que a gente foi um dia. Então, isso torna o adulto mais consciente, o adulto mais livre na sua expressão, o adulto mais confiante em si mesmo, mais capaz de tomar atitudes, decisões. Esse é o trabalho que a criança interior faz com a gente. Deixa eu ver mais quem comentou. A Luciana. Só a Letícia está sem imagem. A Bibiana, faz muito sentido. A parte da tristeza se transforma em raiva e é muito real. Quando não queremos assumir alguma dor. É isso aí. Porque a raiva é uma defesa.
A raiva é um sentimento que algo não tá bom. Tipo assim, tá acontecendo alguma coisa que não tá legal e eu preciso agir. Então vem a raiva, porque a raiva um sentimento, uma emoção de muita energia. Aí a raiva é muito potente. A gente usar a raiva ao nosso favor é, ó, bacana demais. Porque aí a gente dá direcionamento adequado para a raiva, a gente toma toda aquela potência que a raiva tem e age corretamente na nossa vida. Mas quando a gente usa a raiva como defesa de uma tristeza, a gente fica ainda muito mexido, sem conseguir ter esse bom direcionamento da raiva, sem conseguir ter muita clareza. Deixa eu ver mais quem. A Gisele. Quanta falta faz o amor para uma criança? Para nós adultos também, Gisele. Por isso a gente precisa voltar lá na nossa infância, lá na nossa criança. E todos os adultos que trabalham as suas crianças interiores e que convivem de perto com uma criança, sendo como filhos, como sobrinhos, como neto, como amigo, né? Tipo madrinha, padrinho. Todo adulto que resgata a sua criança interior, resgata um amor interno e consegue olhar com mais amorosidade para as crianças à volta. Inclusive, consegue ajudar essas crianças a não passarem pelo que passaram. Então, é um trabalho que para mim, é maravilhoso, assim. Eu sou muito fã, sou suspeita, né, gente? Porque eu trabalho com isso e vejo muita transformação na vida das pessoas com esse olhar da criança. Arlete, olhar para dentro é encontrar. Nossa, ficou faltando aqui. Arlete, completa para mim, por favor. Bibiana, a cena que mais me tocou foi a do menino que queria morrer para a mãe reconhecer. Nossa, Bibiana, essa cena também me doeu a alma, eu acho, porque, meu Deus, é também e também a parte dele morrer só na sarjeta é muito triste. Uma vida que se apagou com a foto se dissolvendo na água. Sim, é verdade, mas se a gente pensar que antes dele ter essa morte sozinho, ele teve contato com alegria, né? Gente, isso dá um conforto, pelo menos para o meu coração dá. E aí, não sei aí se vocês sentem, concordam comigo. Mas, Bibiana, eu concordo com você quando aquele menino fala que queria morrer jovem, porque tinha medo de virar adulto e a mãe não reconhecer. Nossa, aquilo é uma fala muito impactante. E o quanto, gente, aí esse filme deixa muito claro o quanto a relação com a mãe, o pai também, tá, gente? O pai também é uma relação importante. Mas quanto a nossa relação com a mãe, a nossa força da vida vem da relação com a mãe. Essa relação com a mãe, assim, é muito importante a gente olhar para ela, para nossa criança interior e para a relação com a vida. Gisele, o mais tocante é ele entrar em contato com a criança interior dele sem a ajuda de ninguém. Isso mostra o quanto a dor dele estava desesperadora. Verdade, Gisele. A criança. Sabe o que é muito bonito também nesse filme de ver? Como a criança vem salvar o adulto, gente. A criança. Olha a força de viver da criança, a alegria, a espontaneidade. Nossa criança tá lá esperando o nosso amor. E quando a gente encontra com ela, que foi o que aconteceu no filme, gente, ela salva o adulto. Ela salva o adulto. Letícia tá. Ah, não. Achei que era a Letícia tentando entrar. Ela salva o adulto. Arlete, encontrar nossa criança e acolhê-la. Isso aí, Arlete. Ah, Luciana, o quanto a relação com a mãe é muito importante. Muito importante. Muito importante, gente. Muito, 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 muito. Muito importante a gente olhar para a relação com a mãe. A relação com a mãe é a nossa primeira relação. É a relação que estabelece a nossa chegada, né? Isso desde o ventre, mas na hora que a gente nasce, especialmente. Então, a relação com a mãe é uma relação que a gente precisa olhar a vida toda. O pai também, viu, gente? O pai também tem o seu lugar. O pai é aquele que impulsiona para a vida, que traz a confiança. Mas a primeira relação é com a mãe. E é a mãe que apresenta o pai para a criança. Então, o papel da mãe é muito importante. A mãe introduz o filho, o contato do filho ou da filha com o pai. Então, relacionamento, gente, nosso relacionamento com os nossos pais. Inclusive, eu queria até falar da importância dessa relação com os pais com um filme que eu ia perguntar a Letícia, porque ela que sabe o nome para a gente trabalhar na próxima semana.
mas a Letícia caiu. Não sei se ela está conseguindo ouvir a gente. Letícia, se você estiver conseguindo pelo menos nos ouvir, vou pedir para você colocar aqui o filme daquele rapaz que vai para o Alasca, se eu não me engano. Mas se a gente... Aqui, ó. Letícia enviou solicitação. Deixa eu ver se ela volta. Vamos tentar chamar a Letícia aqui para esse finalzinho. Ah, voltou. Olá. Que bom. Você voltou. Eu estava falando algumas... Você conseguiu ouvir a gente ou não? Ou nada? Tava conseguindo, Ah, sim. tá. Então, você quer complementar alguma coisa das respostas que eu dei? Não, tá tranquilo. Tá? Então, Letícia, eu tô lembrando de uma coisa aqui, porque eu queria trazer, como a gente trouxe o tema muito importante dos pais, né, a relação da mãe especialmente, você tinha sugerido uma época para mim aquele filme do cara que vai pro Alasca, do rapaz que vai pro Alasca. Isso. E eu não lembro o nome. Vou ter que dar uma olhada também no nome, porque de cabeça assim agora, eu não sei se eu vou lembrar também não. Acho que na natureza selvagem. Deixa eu dar uma olhada aqui só para confirmar. Uhum. Eu queria trabalhar, eu queria sugerir para a gente já entrar nesse tema dos pais, né? Como os pais são importantes na nossa vida, Isso. relação com os pais, na Esse é o nome nossa. em inglês que está aqui, Into the Wild, que o Álvaro. Que é esse mesmo filme. Tá ouvindo, Dani? Então, mas agora eu me lembrei que na semana que vem você não tá, né? Não, na semana que vem eu não vou poder fazer a live, não vou poder participar. Uhum. Isso. Então, gente, olha só, o que eu vou dizer para vocês que estão aqui comigo ao vivo. A Letícia não vai participar, então nós vamos. A semana que vem não tem encontro com a criança interior. Nós vamos passar esse filme para daqui a 15 dias, mas eu vou fazer uma live na quinta-feira. Eu vou trazer um convidado para falar sobre. Eu vou convidar um homem para trazer aqui a expressão do sentimento dos homens no final dos seus relacionamentos, porque a gente tem uma ideia de que os homens não sofrem, né? Então eu vou convidar o Pedro para vir contar a história dele, né, com o fim de um relacionamento. E não tem a ver com o tema da criança interior, mas eu quero dar um espaço para um homem contar para nós, porque a gente tem a ideia, enquanto mulher, que todo homem é cafajeste, que homem não tá nem aí, que homem não sofre, que homem fica na pegação geral. E como é bonito a gente ver um homem que pode expressar a sua dor, que tem a força de se mostrar frágil. Então, eu vou convidar o Pedro e já até conversei com ele, a gente vai confirmar só, mas já fica aqui para terça que vem essa história para o Pedro Você trazer. falou quinta, vai ser terça então, Terça, né? desculpa, falei errado aqui. Já é desde 6 horas da manhã Outra. funcionando, já estou em outro prumo. Deixa eu ver o que o pessoal comentou aqui. Arlete, muito bom. A Cida, para mim, meu pai foi muito importante. Minha mãe faleceu e eu tinha 10 anos. Ô, Cida, isso aí, assim, sem dúvida, pai é muito importante, especialmente quando a criança perde a mãe muito cedo, né? Tem crianças que não chegam a conhecer a mãe porque a mãe morre no parto. E aí é o pai que faz a vez de, mãe, de pai e mãe, né? Que a gente chama de pai, para juntar as duas coisas. Então, os dois são muito importantes, tá? Nós vamos trazer esse filme A Natureza Selvagem, é isso, Letícia? Na natureza selvagem. Bibiana também colocou aí, Into the Wild e na natureza selvagem. Para trazer a importância dessa relação para as nossas vidas. Esse é um filme muito bom. Eu não sei se tem na Netflix, né? Então, quem Se não até. tiver na Netflix, geralmente tem no Google Play, né? Isso. Geralmente tem. Eu não... Desejo de HBO Max também tem. É. Uhum. Mas a Mas gente é isso. coloca lá. Ó, gente, eu quero pedir uma desculpa aqui ao vivo, porque
eu me sinto negligenciando os stories, negligenciando aí as postagens dos filmes, né? A divulgação, porque tem no nível de trabalho que tá absurdo, não é assim, não explica, mas não justifica, né? Porque a gente tem que ter mais atenção. Mas por isso, porque eu sei que eu tenho que ter mais atenção, eu quero fazer esse pedido de desculpa aqui ao vivo para vocês, porque eu quero me comprometer e estar mais atenta a isso, mas nem sempre eu tenho conseguido em função do trabalho que está muito excessivo por aqui. Mas eu quero estar atenta e cada dia eu vou me comprometer um pouquinho mais de divulgar antes, de estar mais presente. Esse é um compromisso que eu tenho assumido comigo e com vocês aqui, mas não estou dando conta de assumir e sair do 0 para o 80. Então eu vou caminhando do 8 para o 9, do 9 para o 10. Então eu peço desculpa, mas eu estou empenhada. Isso eu quero me empenhar mais. E a Bibiana comentou aqui que gratidão pela live, adoro ouvir vocês, comentando os filmes, ajuda muito, gratidão. Nós que agradecemos a presença de vocês, né? E quando, gente, olha como é rico quando vocês participam com a gente. Olha como enriquece a nossa live. Olha, vocês trouxeram perguntas, vocês trouxeram comentário. A gente, quando vocês fazem isso, essa interação com a gente, fica assim, olha, muito mais rico. Mas aí a gente pede, assistam os filmes, gente. Vem com a gente pra live pra gente fazer, pra trazer riqueza de conteúdo mesmo, porque senão fica só eu e a Letícia falando aqui e, né? A gente não sabe o que efetivamente ajuda vocês. Coloquem pra gente, manda pergunta lá no direct também, se vocês ficarem com dúvidas. Vocês podem sugerir filme. Uma pessoa me sugeriu o filme A Toscana, ele tem no Netflix. Eu assisti esse final de semana, A Toscana. É um filme interessante para a gente trabalhar, porque é uma história com um homem também. E aí a gente pode até fazer uma votação aqui agora, né? Se vocês querem na natureza selvagem, para falar da importância dessa relação dos pais ali aparece os pais com o adulto jovem, não é isso, Letícia? Eu ainda não assisti esse filme que você sugeriu. Os pais aparecem pouco. A gente percebe a questão da relação dele a partir da experiência que ele tem, da escolha que ele faz. Então, a gente não as imagens dele com os pais no filme são poucas, mas essa jornada dele, ele sempre remete à questão do relacionamento dos pais, da relação dele com os pais. Fica claro isso no filme. Fica. A relação como muito claro. A relação como pano de fundo das atitudes que ele toma, né? Muito claro, sim. Ok. Então, das escolhas que ele faz, do que ele quer para a vida dele, do que ele entende que traz felicidade para a vida dele. Tudo isso sempre remetendo ao que ele viu no relacionamento dos pais. Na relação que foi estabelecida ali pela família, né? De como que a família estabeleceu a relação. É muito bonito o filme mesmo. Então ajuda a gente. Nós vamos fazer uma enquete aqui agora. Depois a gente põe enquete lá no Instagram também, nos stories também. Só ler aqui, ó, Gisele, gratidão meninas, vocês são fantásticas. Nós que agradecemos, gente, é tão gostoso vocês estarem aqui com a gente, assíduas, firme e forte aqui. Isso aquece nosso coração aqui. A Arlete também, que está sempre firme e forte. Vocês são tudo de bom, entendemos. Luz Ribeiro, gratidão por esse encontro. Gostaria que tivesse mais live. Ô, Cida, nós vamos pensar nisso um pouquinho mais pra frente, porque tá difícil o horário. Mas a gente pode. Toda terça nós estamos aqui. Semana que vem a Letícia não tá, mas eu vou convidar o Pedro para falar sobre o relacionamento dele e trazer essa riqueza, gente, como quando um homem toma a força de assumir a fragilidade dele, que bonito é. Nossa, que transformação! Que a gente pode aprender muito com o Pedro na semana que vem. Gisele, eu já assisti na Natureza Selvagem, é lindo o filme. Ó, a Isaura já votou Natureza Selvagem. Na Natureza Selvagem, a Gisele, 2 votos. Então, a história é: na Natureza Selvagem, a relação desse adulto jovem com os pais, o que direciona as escolhas da vida dele. E o outro é A Toscana,
que é a história de um homem, de um chefe de cozinha, que tem um relacionamento também difícil com o pai. E aí, na vida dele, ele fez algumas escolhas que repercutiram na maneira dele de ser, porque é isso que sempre acontece. E depois, no decorrer do filme, a gente vai vendo por que ele tem a mágoa do pai, o que aconteceu e como ele dá um lugar para o pai no coração. É muito bonito também esse filme. A gente pode trabalhar as duas coisas. Vamos lá. Na Natureza Selvagem já tem 2 votos. Quem mais ajuda a gente a decidir aí? Acho que 4 agora, né? Arlete, Tá. Viviana, Então, votar na natureza então, selvagem. então definimos. Definimos aqui na Natureza Selvagem. É isso? Não, quinta-feira, terça-feira que vem, desculpa, não tem encontro com a criança interior, tá? Vai ter o encontro, não sei que nome que vai chamar a live ainda não, mas eu vou postar lá. Acompanhe nas Sementes do Florescer, porque como a Letícia não estará na semana que vem, vai ser todas as informações serão pela minha página. E a Letícia tá de volta na outra semana, né, Letícia? Só semana que vem que a Letícia não tá com a gente. Isso. Mas na semana que vem, terça-feira, tem live também. Não, como eu falei, o tema da criança interior vai ficar um pouquinho guardado. Mas não sei nem se vai ficar guardado, porque talvez com o Pedro, na própria história do Pedro, surja a criança interior aqui. Vamos ver o que vem. Como a gente gosta de dizer na Gestalt, venga lo que venga. Não sabemos, vamos ver na hora o que acontece. É isso, né? Maravilha. Letícia, muito grata pela sua Gratidão, presença, Dani. pela parceria, por esse trabalho. Gratidão a todos que participaram aí hoje. E semana que vem não estarei aqui, mas na próxima semana, sim. Aí espero encontrar todos vocês aí. Nós que agradecemos, Cida, Arlete, todo mundo que está aqui com a gente, todo mundo que entrou, que participou. Gente, especialmente quem participou, ó, nosso coraçãozinho aí para quem participou. Vamos Gratidão. todos assistir o filme Na Natureza Selvagem para a gente poder aprofundar muito, porque o conteúdo é muito rico quando a gente assiste, né? Dá mais qualidade para nossa live. Tá bom? Então, gratidão, queridos. Beijo. Boa noite, gente. Até Tchau, semana Dani. que vem. Gratidão. Boa noite. Você até quinta, né? A gente se vê até quinta. A outra semana. Não, Isso. Quinta agora. Você veio aqui. Ah, na quinta agora. Eu tenho live agora na quinta. Eu venho aqui na quinta? A gente encontra para o seu tratamento específico. Ah, sim. Vou participar. É isso. Combinado. Um beijo, gente. Gratidão. Boa Beijos, noite. beijos. Beijo. Tchau, tchau. Gratidão, queridas. Tchau, tchau.